Oi, chuchus! Tudo bem? Resolvi aparecer hoje aqui, dar uma de youtuber, aparecer nos vídeos, né? Pra vocês não ficarem só com a minha voz. E queria dizer também que eu tô com muita saudade, já não aguento mais ficar em casa, tá difícil, né? Eu sei que tá difícil, pra vocês também deve estar. Mas tô com muita saudade de vocês, tô com saudade da escola, tô com saudade das nossas aulas, tô com saudade de tudo. De tudo. Mas a gente sabe que estamos aqui neste isolamento social para preservar as nossas vidas, né? Então, vamos manter assim, né? E espero que todo mundo esteja bem, tá? Que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas da melhor maneira possível. Volto a dizer, eu falo em todos os vídeos, né? Mas estou falando aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, por favorzinho, comenta no vídeo, tá? Deixa o comentário aqui. Eu tô sempre de olho, eu sempre respondo. Não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Eu sei que vocês têm internet, vocês podem pesquisar videoaula, vocês podem pesquisar em outros lugares, enfim. Mas se não entenderem algum conteúdo, alguma coisa que eu falo na aula, por favor, me perguntem. Beleza? Então vamos lá. Até a aula passada, a gente estava falando de cadeia de teia alimentar, né? Então a gente viu lá o que eram os autótrofos, os heterótrofos, os produtores, os consumidores, os decompositores e tudo mais, certo? Agora a gente vai manter, é o mesmo conteúdo, tá? A gente só vai falar de outras situações que acontecem dentro desse meio, tá? E uma dessas situações que acontecem a gente chama de bioacumulação. O que é essa bioacumulação, né? É quando os seres vivos eles acabam absorvendo algum agrotóxico, algum produto químico, algum metal pesado, e isso fica no corpo deles. E aí, conforme a gente vai passando os níveis tróficos, essa quantidade ela vai aumentando, tá? Então, olha só para o desenho aqui, ó. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui, ó. Ó, essa caveirinha aqui embaixo, ó, na água, ela está representando um produto químico, certo? Então, esse produto químico, ele está lá na água. O que vai acontecer? Os seres autótrofos aqui, que aqui ele não está especificando, né? Mas a gente sabe que lá na água, o ser autótrofo é a alga, certo? O que vai acontecer? Essa alga, no momento que ela está fazendo a fotossíntese dela, né? Ela vai absorver esse produto químico. Né? Vai absorver essa toxina. E essa toxina vai ficar dentro do organismo dela. Então vejam que o tamanho da caveirinha aumentou aqui, né? Então na água tinha um pouquinho, dentro da alga já aumentou, certo? E essa toxina vai ficar ali dentro da alga. Aí o que vai acontecer? O zooplâncton, por exemplo, ou enfim, pode ser qualquer outro ser vivo heterótrofo, e que seja herbívoro, né, que vai se alimentar dessa alga. Quando ele se alimentar dessa alga, junto ele vai acabar absorvendo esse produto químico, certo? E esse produto químico vai ficar no corpo dele, só que a quantidade vai ser maior. Então percebam que o tamanho da caveirinha aqui, ó, aumentou também, né? Então, percebam que conforme a gente vai passando o nível trófico, essa caveirinha vai aumentando. E ela está representando o quê? A quantidade desse componente dentro do ser vivo, certo? Então, ó, aqui os peixes pequenos a caveirinha já é um pouco maior, os peixes grandes a caveira é um pouco maior, e aí nós humanos aqui, ó, a gente tem uma maior intoxicação aqui, certo? Por quê? Porque normalmente nós humanos a gente é topo de cadeia, né? Porque a gente come uma série de ser vivos. Então vamos pensar nesse meio aquático aqui, tá? Ó, a alga, daí tem o zooplâncton, peixe pequeno como peixe grande, e vamos pensar que esse peixe grande aqui, ó, é um tubarão, por exemplo, né? E a gente come tubarão, né? Aquele peixe que a gente come, que a gente conhece popularmente como cação, ele é um tubarão, né? E então esse tubarão ele já é topo de cadeia alimentar lá no ambiente aquático. E a gente é mais ainda, porque a gente come o tubarão, certo? Então a gente vai ter mais composto ainda. Beleza? Tudo certo? Então, ó, eu vou desligar a câmera porque para aparecer o que está escrito aqui para vocês, eu já ligo de novo, tá? Ó, é um fenômeno que tende a aumentar à medida que vai passando de um nível trófico para outro. Então, sempre quem tiver para cima no nível trófico, quem tiver no último ou nos últimos é que vai ter mais quantidade de toxina, tá? Os principais exemplos é o DDT, que ele é um inseticida.
onde ele era bastante utilizado, hoje em dia ele já não é mais. E aconteceu então de algumas pessoas morrerem, de ficarem doentes, porque o que acontecia, né? Esse inseticida ele era colocado então nas plantações, enfim, e aí isso ia passando de cadeia em cadeia, chegava lá, por exemplo, num bovino e a gente come esse bovino, por exemplo, né? Então já aconteceu vários casos aí de mortes e doenças pelo DDT. E o outro exemplo bem comum disso acontecer são os metais pesados, tá? Então, por exemplo, chumbo, mercúrio são metais pesados. Ali no plano de aula de vocês, eu coloquei um texto, uma leitura complementar, que é um link, né? E esse link vai dar num texto que é uma situação real que aconteceu, que se chama mal de Minamata, tá? Que tem a ver com esse conteúdo aqui de bioacumulação. Beleza? Próximo. Dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar, no caso, a gente também pode ter desequilíbrios ambientais. Como é que esses desequilíbrios eles acontecem? Eles vão acontecer a partir do momento que algum desse ser vivo é prejudicado por algum motivo. Né? Então, a partir do momento que eu tiro um ser vivo dessa teia alimentar, de uma cadeia alimentar, e esse ser vivo ele serve de alimento para outro ser vivo, aquele outro ser vivo sai prejudicado, certo? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que aconteceu alguma coisa e esse pintinho aqui, ó, ele foi completamente exterminado dessa teia alimentar. Não existe mais pintinho aqui, certo? O que vai acontecer? Bom, o pintinho ele come o milho, certo? Então, muito provavelmente, e mais ninguém come o milho, né? Essa produção de milho aqui, ela vai aumentar, concordam? Se eu não tenho quem come ele só tende a crescer, certo? Beleza. O que vai acontecer também? Essa população aqui, ó, de gambá tende a diminuir. Por quê? Muito bem, tenho certeza que vocês responderam aí de casa. Porque como não vai mais ter pintinho para ele comer e nessa teia alimentar ele não come mais nada a não ser o pintinho, muitos deles vão acabar morrendo de fome, né? Não vão ter o que comer, não vão ter energia e aí podem acabar morrendo, né? Outra coisa que pode acontecer é esse ser vivo aqui, esse gambá, ele acabar migrando para outro lugar. Então, ele sai desse meio ambiente onde ele está e ele vai viver em outro lugar e vai tentar achar comida em outro lugar. Isso pode ser algo bom, pode ser algo bom, ele pode ir para um lugar onde ele consiga alimento, certo? Não tô me entendendo com esse meu cabelo aqui, mas ok. Ele pode ir para algum lugar que, tudo bem, ele encontra alimento, porém, ele pode ir para algum lugar onde já tenha um equilíbrio ambiental, aquele meio ambiente ele está equilibrado e aí chega um indivíduo lá que começa a disputar alimento com outro indivíduo, certo? Então, isso também é uma preocupação, tá? A gente consegue ver aqui também que essa ave aqui, ó, ela também come o pintinho, certo? Então ela também vai diminuir igual o gambá? Não. Por quê? Porque ela tem outras opções de alimentação. Então ela pode comer o coelho, ela pode comer o sapo, ela pode comer a cobra, né? Então, no caso dela, não vai ter uma redução porque ela tem uma dieta alimentar mais variada, né? Ela tem outras opções de dieta alimentar, certo? Então, sempre quando a gente tem a perda de algum ser vivo, dentro de uma teia alimentar, a gente provavelmente vai ter um desequilíbrio, certo? Principalmente quando o indivíduo, igual o gambazinho aqui, ó, ele só tem uma alimentação específica. Beleza? Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer, né? Deixa eu passar aqui. Ó, eu botei algumas imagens aqui, vou tirar a câmera para vocês verem todas as imagens. Olha só, a partir do momento que eu retiro algum ser vivo dentro da cadeia, não necessariamente eu vou afetar somente quem come ele, né? Então, por exemplo, ali, eu tirei o pintinho da teia alimentar no slide anterior, né? Não necessariamente eu vou afetar somente o gambá.
eu posso afetar outros indivíduos da teia e da cadeia alimentar, certo? Por exemplo, vamos supor que a gralha aqui, ó, essa gralha azul aqui, ó, ela seja exterminada por algum motivo, certo? Que saiu lá do meio ambiente. Quem que vai sair prejudicado por conta disso? Ah, vai sair prejudicado a outra ave que se alimenta dela, ou cobra, ou enfim. O animal que se alimenta dela vai ser prejudicado, vai, porque não existe mais, né, no ambiente aquelas gralhas. Porém, olha só o que ela come. Ela come pinhão, certo? E muitas vezes, o que a gralha azul ela faz? Ela enterra esse pinhão para comer depois e ela esquece. E aí esse pinhão germina e gera uma nova planta. Então, a partir do momento que eu tiro a gralha azul do meio ambiente, eu afeto tanto o predador dela quanto o produtor, né? Percebam que se não tem mais gralha azul, não vai mais ter dispersão de semente. Se não tem mais dispersão de semente, eu não vou mais ter planta. Se eu não tenho mais planta, eu não vou mais ter o herbívoro para comer a planta, que não vou mais ter o carnívoro. Então, é uma cadeia. E é por isso que a gente preza muito pela biodiversidade, pelo equilíbrio ambiental, que o correto é sinergia, tá? A gente chama de sinergia ambiental. E aí a gente tem vários organismos que fazem esse tipo de trabalho, né? Então a gente tem os castores, a gente tem os passarinhos, a gente tem os roedores, a gente tem os morcegos, né? Claro que a gente tem os morcegos maravilhosos aqui, né? E o morcego, não tô puxando saco, tá? Tô falando que é verdade, não me olha assim. O morcego, ele faz assim, ó, ele come. E aí tem muitas sementes que quebram a dormência da semente, que a gente chama, né? Dentro do trato intestinal do morcego. Então ele vai voando, vai defecando, né? Vai saindo as fezes. E quando sai nas fezes, essa semente ela já está propícia para germinar de novo, né? Então, porque ela passa pelo trato intestinal dele que faz a quebra dessa semente, né? Da dormência da semente que a gente fala. E o morcego, ele é um dispersor muito incrível, muito incrível, porque ele consegue voar longas distâncias e ele tem uma alimentação variada, então ele consegue dispersar bastante sementes, tá? Claro, né? Tem os outros também. Então, tem os animais que enterram, tem os animais que passam pelo trato intestinal, tem os animais que comem a frutinha e deixam cair a semente. Então, a partir do momento que a gente perde algum desse ser vivo para o ambiente, enfim, ele vai acabar afetando toda aquela cadeia que ela tem alimentar. Beleza? Galera, faltava só isso para o conteúdo terminar, desse conteúdo de TI e cadeia alimentar, tá? Lá no Unimestre tem um aviso para vocês dizendo que na semana que vem, na quinta-feira, vocês vão fazer uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá? Então, na semana que vem não tem aula, não vou dar matéria nova. Vocês vão ter um questionário para responder sobre esse conteúdo, igual aquele que a gente fez de relações ecológicas, tá? Só que vai ter questões de múltipla escolha, né? Daquele de relação ecológica a gente fez tudo descritiva. Beleza? Então, de novo, precisando, me escrevam nos comentários que eu tô sempre respondendo. Me deem um feedback, escreve ali, professor, eu entendi. Professor, eu entendi. Professor, ok, assisti, tá tudo bem. Vão me falando para eu saber também como é que vocês estão. Beleza? Beijo, meus amores. Eu estou com muita saudade de vocês. Se cuidem da família e saibam que estamos conectados, né? Mesmo com a distância física, estou aqui. Vocês podem e vocês devem contar comigo, tá bom? Beijo, amo vocês.